Bom dia, hoje dia 10 de julho de 2020, falando aqui do Porto, Portugal, dando continuidade às nossas conversas na temática sobre os novos fascismos, a crise da democracia, a pós-democracia, o neoliberalismo. E eu hoje vou propor nós voltarmos a um autor que nós falamos em vídeos anteriores. Falar sobre o Fernando Rosas, voltar àquele autor português, um historiador, que escreveu diversos livros, enfim, mas que escreveu esse livrinho publicado em 2019, Salazar e os Fascismos, Fernando Rosas, editora Tinta da China de Lisboa. E já falando no último capítulo do livro dele, nós tivemos a oportunidade de trabalhar não só o Fernando Rosas, mas outros autores dialogando com ele sobre o fascismo histórico, o fascismo clássico, as experiências dos fascismos, do que ele chamou a era dos fascismos, o período dos fascismos no século XX, e com o surgimento do movimento e depois do regime fascista na Itália, na Alemanha, na Espanha e em Portugal, e ele trabalha também especificamente em boa parte do livro sobre o salazarismo, e ele faz uma análise, nós chegamos a ver nos primeiros capítulos, sobre esse momento da história em que surgem essas experiências do fascismo, ou dos fascismos, e que ele, inclusive, faz, quer dizer, busca fazer uma teoria crítica sobre o fascismo, considerando, quer dizer, a relação do fascismo com o capitalismo. Ele até cita Horkheimer na entrada do segundo capítulo, em que ele diz, quer dizer, se é para se falar de fascismo, não se pode deixar de falar em capitalismo, porque a relação está colocada. Levanta um pouco, faz uma caracterização do que seria o fascismo, coloca uma dimensão de enquadrar o fascismo historicamente ou como um conceito abstrato em que poderia ser aplicado em diferentes situações da história, em diferentes momentos, diferentes sociedades. E, ao mesmo tempo, faz uma análise sobre a diferenciação entre o fascismo enquanto movimento social, suas características subversivistas, milicianas, até plebeias, e o fascismo enquanto regime político, o fascismo sendo o resultado de uma aliança entre essas forças fascistas, enquanto movimento, e outros setores, inclusive liberais, enfim, das diferentes forças conservadoras, das diferentes forças de direita dentro de uma determinada sociedade. Somente essas alianças possibilitam um regime fascista. E que ali dentro, muitas vezes, surge uma série de novas contradições e de adequações em relação à disputa dentro do seu próprio campo, dessa aliança entre as diferentes forças das direitas. O último capítulo do livro se chama Os Desafios do Presente. E ele, nesse último capítulo, ele vem exatamente para o quadro contemporâneo, século XXI, o contexto neoliberal, o contexto dos novos fascismos, e ele vai falar dos paralelismos que poderiam existir entre as experiências do século XX e as atuais, deixa muito claro, muito preciso que são momentos diferentes, que são sociedades com características diferentes do século passado para cá, do começo do século passado para cá, nesses 100 anos, mas que poderia se identificar algumas características que seriam comuns, tanto à experiência dos fascismos do século XX, como com os acontecimentos e as realidades que nós estamos vivendo hoje.
Ele começa o capítulo com uma citação do Marx, que está no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que diz o seguinte: Hegel fez notar algures que todos os grandes acontecimentos e personagens históricos ocorrem, por assim dizer, duas vezes. Esquecem-se de acrescentar a primeira como tragédia, a segunda como comédia, ou como farsa. Né? Ele coloca aqui na tradução dele, né, como comédia, ou seja, a tragédia ou a farsa. Né? Às vezes a farsa tão dura e tão, enfim, perversa, né? Ou às vezes até mais do que a própria tragédia, ou uma tragédia, né, que tem uma dimensão terrível. Né? Então, essa frase do Marx, que está no 18 Brumário, é famosa. Inclusive, o 18 Brumário, quer dizer, é importante porque o Marx trabalha esse quadro no século XIX, antes do surgimento dos fascismos, né, do chamado a realidade de crise política, social, econômica, que leva, né, o surgimento desse espécie de cesarismo, né, de uma força política ultraconservadora que passa a ocupar o espaço da sociedade, dominar o poder, né, em tese, em nome de toda a sociedade, né, além dos conflitos, né, quer dizer, colocados ali. Ele diz o seguinte: é certo que a história nunca se repete, se referindo ao trecho do Marx. É certo que a história nunca se repete na sua factualidade, né, nos seus fatos. O fascismo dos anos 20 e 30 do século XX também não, nem como movimento, nem como regime. Né? Então, falar de fascismos hoje, do neofascismo ou dos neofascismos, né, é falar de uma outra realidade, não aquelas vivenciadas no século XX. Os movimentos que na segunda metade do século XX e no início do presente, ou seja, já pós Segunda Guerra Mundial, pós-derrota do nazismo, pós-derrota, né, do fascismo de Mussolini, né, então, quer dizer, os movimentos que na segunda metade do século XX e no início do século XXI pretenderam mimetizar, transformaram-se invariavelmente em grupos de atividades criminais ligados à violência racista, ao tráfico de armas ou de drogas. Ou seja, repete-se como farsa marginal de delinquência, mas sem qualquer influência real na sociedade ou expressão política relevante. Não foi ali que o ovo da serpente se pôs. Né? Então, o que ele está querendo colocar? Esse período, né, pós-guerra, entrando no século XXI, o fascismo continuou existindo. Mas aí tem uma coisa que vale a pena a gente pensar, e lembrando do Adorno, lembrando do Humberto Eco, lembrando do Boaventura, voltando a isso que nós comentamos anteriormente, daquele fascismo que não é nem movimento, mas nem é regime, que é um fascismo social, o urfascismo, né, o fascismo eterno, né, ou aqueles dimensões psíquicas, psicológicas, né? Quer dizer, da formação autoritária, como tratou o Adorno, se não me engano, no final dos anos 50, passagem para os anos 60 do século XX, em que ele permeia pela sociedade, ele está presente na sociedade, diluído na sociedade. Né? Então, esse daí está presente, né? Esteve presente, mas não necessariamente ele se configurava, né, no ovo da serpente que poderia, em algum momento, sair da casca. Ele poderia, mas para isso ele necessitaria ter um avanço no sentido de se tornar movimento. Que talvez, e aí eu saindo um pouco do texto aqui, nós estejamos vivendo nesses últimos anos, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil, é exatamente o ressurgimento, né, de novos fascismos enquanto movimento e se potencializando como, né, futuros regimes fascistas, que eu espero também que não aconteça, mas, e aí tem a discussão, né, o Bolsonaro no poder é um regime fascista ou não. Né? Eu
Nesse momento, acho que ainda não é um regime fascista, embora tenha, quer dizer, seja uma força fascista dentro da sua aliança, né, de poder, que está ocupando o poder na sociedade brasileira, inclusive com práticas determinadas, algumas até práticas genocidas, né, práticas do fascismo. Né, mas ainda não se tornou um regime fechado completamente com as características, né, totalitárias do próprio fascismo, na minha opinião. Tem outras pessoas que podem ter opiniões diferentes, seja no sentido de que prevalece ainda, né, um Estado democrático de direito, tem grupos que pensam isso, inclusive dentro da esquerda, pessoas, né, que eu conheço, inclusive, né, mas que está fragilizado, enfim, ou outros que identificam que não seria, né, ou melhor, que já seria um regime fascista, né, mas eu acho que a grande maioria, né, não só de militantes, como ativistas, como pessoas, né, que emitem opiniões, jornalistas e até da área acadêmica, identificam esse momento do Brasil e do governo Bolsonaro como sendo, né, uma pós-democracia, utilizando já um termo que entrou no cenário do pensamento político, né? Uma democracia excludente, uma não democracia, uma ademocracia, quer dizer, um contexto que já não é o Estado Democrático de Direito, mesmo com a democracia representativa, mas que ainda tem espaços, né, de alguma liberdade democrática, de alguma liberdade civil, de algum exercício de direitos, né, civis e direitos humanos e de disputa, portanto. Quer dizer, ou seja, o regime não fechou completamente, espero que não aconteça isso, né, abrindo um canal preciso, né, de uma ditadura fascista, uma ditadura de novo tipo, como entendido a experiência dos fascismos. Ele continua colocando aqui o seguinte: as crises do capitalismo, sendo cíclicas, e aí é bom lembrar o seguinte, né? Primeiro, o conceito que vem também com Marx, quer dizer, as crises cíclicas do capital, quer dizer, o capitalismo, quer dizer, como modelo, como sistema, como modo de produção, ele tem momentos de crise, momentos de ascensão, momentos de crise, né? E nesses momentos de crise, como o próprio Marx coloca, enfim, no manifesto que ele coloca isso, ele volta a colocar depois em outros textos dele, né? Nesses momentos de crise cíclica do capital, é o momento que se abre para um quadro de barbárie, né? Um quadro, Marx até fala de uma barbárie momentânea, né? E que expressa as relações sociais e políticas e culturais, as relações sociais como um todo, dentro da sociedade nesse momento de crise cíclica, né, que muitas vezes tem guerras, muitas vezes tem uma série de situações, né, que passam a caracterizar aquele momento histórico. O capitalismo ele tem esses momentos. Né, uma das maiores crises foi exatamente a que se inicia nos anos 20, que tem o momento chave em 29, com o crash da Bolsa de Nova York, mas que já vinha a crise anteriormente e ela se aprofunda, né? E nesse cenário, essas saídas totalitárias dos fascismos, elas têm um espaço juntando com outras características e com outras variáveis, um espaço muito adequado para que ela possa se desenvolver. Quer dizer, juntando com a crise que vem do pós-guerra, com o medo em relação, né, ao futuro, com a angústia de setores da sociedade, com os conflitos sociais, com a crise de hegemonia que está presente na sociedade. Então, essas crises cíclicas do capitalismo, elas têm características destrutivas de parte do capital, né, das forças produtivas, enfim, mas também de conflitos, né, e disso que o Marx chamou de uma barbárie momentânea, se a gente juntar com o que o Benjamin colocou, né, nas teses sobre o conceito da história, né, esse momento de barbárie momentânea falado pelo Marx, ele se relaciona com, portanto, né, um cenário de estado de exceção permanente em relação
oprimidos, em relação àqueles que são mais, enfim, vulnerabilizados dentro das sociedades. E nós estamos vivendo um outro contexto de crise cíclica do capital. Tá? Alguns identificam essa crise cíclica do capital a partir dos anos 70 do século XX, né, com momentos de recuperação, enfim, mas que ela é prolongada nesse tempo todo. Né? Outros identificam que ela teve momentos de crise nos anos 70, né, recuperação nos anos 80, através da ofensiva neoliberal, mas também nova crise, né, principalmente a partir de 2008. Né? Independente de qualquer coisa, pode, né, quer dizer, dizer o seguinte: 2008 é um marco. Tá? É um marco nessa crise cíclica do capital. Talvez a crise de 2008 seja mais profunda e mais, enfim, prolongada do que foi a crise de 29 do século passado, e com características talvez muito ou mais, ou pelo menos semelhantes de destruição, né? De, como Marx colocou, um momento de barbárie, ou, quer dizer, um período, né, de crise em que passa a existir uma barbárie, né, momentânea, porque está dentro de um espaço histórico, né, determinado, mas que tem levantado isso. Ou seja, o pós 2008, a partir de 2008, a gente tem visto o aumento do acirramento das contradições em diversas sociedades e, ao mesmo tempo, a resposta das forças da ordem, das forças do capital, né, de uma segunda grande onda, uma segunda grande ofensiva do capitalismo neoliberal, na minha opinião, bem mais violenta, né, exatamente pela dimensão do perigo da crise, e bem mais profunda do que o primeiro momento, né, e nessa segunda onda, inclusive, abrindo mão, né, praticamente de forma completa, de qualquer ilusão em relação à relação das formas de organização do capitalismo com qualquer tipo de forma democrática dentro da sociedade. Mesmo a democracia liberal representativa e suas instituições, seus institutos, seus princípios, né, eles são desvalorizados, são limitados, são até destruídos, né, dentro dessa segunda grande onda. Ou seja, na minha opinião, o que eu chamei num artigo, e posteriormente eu pretendo até fazer um pequeno vídeo sobre isso, do necrocapitalismo ou hipercapitalismo, né, o Boaventura vai falar hipercapitalismo liberal ou neoliberal, que nós estamos vivendo hoje sem nenhum tipo de romantismo, né, lúdico em relação à sua relação com práticas democráticas. Ao contrário, né, desnudando, revelando de forma mais intensa o seu caráter opressor, explorador, né, do objetivo real, né, da existência de uma sociedade capitalista, que é a acumulação de capital, né, que é a reprodução do capital, a acumulação de capital, né, e nenhum tipo de preocupação com a ideia de bem-estar. Né? Quer dizer, as formas capitalistas que se preocuparam com o bem-estar, em algum momento da história, a social-democracia, enfim, ou mesmo um liberalismo social, né, tinha essa preocupação, né, muito mais, na minha opinião, como uma forma de legitimidade, de ganhar legitimidade, né, dentro do espaço social. Isso daí está, quer dizer, praticamente descartado nesse contexto dessa atual crise cíclica que nós estamos vivendo e que surge nesse quadro daí, né, dentro desse cenário, esses novos fascismos, esses neofascismo. Né? E aí lembro aquele livro que nós chegamos a comentar alguns artigos, né? É um livro em espanhol, enfim, o neofascismo, La Bestia Neoliberal. Né? Então, a besta neoliberal, o neofascismo, seria a expressão dessa besta neoliberal e que se aprofunda, ganha terreno, ganha visibilidade no mundo todo, né? Inclusive chegando ao poder em algumas sociedades, como no Brasil, nos Estados Unidos com Trump, no Brasil com Bolsonaro, na Hungria com Orbán, né? Ou
né, se não chegaram ao poder, têm forças políticas que passam a ser visíveis na sociedade, né, passam a ter bancadas de deputados, passam a ter visibilidade social e política e, portanto, a ser referência, na minha opinião, uma referência negativa, né, na disputa política dentro das sociedades, né? Então, a gente está vivendo nesse contexto, né, o que o Gramsci chamou do quadro de um interregno, né, dentro das crises cíclicas do capital, mas também são crises orgânicas, né, são crises de hegemonia, com a sua dimensão política, mas também orgânicas com a questão econômica, com a questão política, com a questão cultural, com a dimensão, né, das diferentes instâncias que formam uma sociedade, né, nos aspectos econômicos, da base material, nos aspectos sociais, políticos, valores, ou seja, a sociedade toda ela entra em crise, né? E as forças políticas que se contrapunham, né, com seus modelos, né, um bloco hegemônico e um bloco contra-hegemônico, eles não têm força suficiente para impor, né, o seu modelo de sociedade, e os fascismos, no caso agora os neofascismos, surgiriam dentro desse contexto. É como disse o Gramsci, né, é o momento em que o velho começa a morrer, o velho está morrendo, está agonizando, não significa que ele vá morrer, né? A agonia pode ter recuperação, né? Então o velho está agonizando, né, e o novo não nasceu, né, ainda. Ele pode nascer. E neste interregno é que surgem os monstros, né, o fascismo, a barbárie, os fascismos, né, eles expressariam esse monstro que o Gramsci está colocando no texto dele. Então, as crises do capitalismo, sendo cíclicas, repetem-se, mas nunca se repetem verdadeiramente porque o capitalismo também muda no seu processo de desenvolvimento. Então, veja, isso aqui é importante, né? As crises do capitalismo se repetem, são cíclicas, né, mas nunca se repetem exatamente igual, ou seja, elas, né, são novas crises, são novas realidades, porque o capitalismo também muda no seu processo de desenvolvimento. Parênteses importante, na minha opinião. A essência do capitalismo não muda desde o seu início, que é a acumulação de capital, reprodução do capital, mas muda as formas, né? O capitalismo do século XXI não é igual ao capitalismo do século XIX. O capitalismo fordista não é igual ao capitalismo pós-fordista. O capitalismo mercantil, né, ele não é igual ao capitalismo industrial surgido na passagem do século XVIII para o século XIX. O capitalismo concorrencial da sociedade industrial capitalista não é igual ao capitalismo da sociedade capitalista, também industrial fordista, já com base, né, no capital monopolista. Quer dizer, existem diferenças, né, nesses formatos e consequências políticas, né? Por exemplo, a social-democracia, né, não a social-democracia na sua origem, mas a social-democracia enquanto experiência política prática de estados de bem-estar social, com economias capitalistas, né, são resultado de um contexto histórico determinado, né, de um capitalismo monopolista, mas ao mesmo tempo de um capitalismo, né, que também incorpora, né, segmentos no mercado de consumo, na reprodução de uma sociedade burguesa e de valores burgueses através do consumo, né, da indústria cultural, como vai também trabalhar o Adorno, de uma série de mecanismos. Então, quer dizer, tem diferentes formatos, né, para um modelo que tem uma essência. Essa essência não muda. Tá? Bom, então vamos lá. E cada crise, sendo uma crise do sistema capitalista, obedece a lógicas causais e a condicionalismos históricos distintos, portanto, com efeitos e alcance histórico diferenciado. Então, quer dizer, cada crise do sistema capitalista obedece a lógicas, né, e condicionalidades, né, históricas diferentes. Então, quer dizer, as condições históricas, né, quer dizer, as causas, os motivos, né, às vezes motivos em que, embora, na minha opinião, seguindo toda uma tradição
do pensamento marxista, a base material tenha um papel fundamental, mas pode ter momentos históricos em que a questão religiosa esteja mais presente, né, tem um peso maior nessa configuração, né, ou a questão nacional, questões socioculturais, identitárias, políticas, enfim. Vai depender do momento histórico, do contexto social, das contradições que estão colocadas naquele momento, mas, na minha opinião, né, em última instância, essas contradições todas, nas suas dimensões superestruturais, vamos chamar assim, né, ideológicas, políticas, jurídicas, culturais, elas expressam, né, contradições, né, de alguma forma, né, com alguma relação, né, quer dizer, de condições que estão se colocando no campo material, nas transformações e nas contradições que se dão na base material da sociedade, portanto, na base econômica da sociedade. Bom, mas as circunstâncias históricas e sistêmicas que podem originar a grande conflitualidade política e social, as revoluções, as guerras, ainda que com origens epocalmente distintas, são suscetíveis de voltar a verificar-se sob novas formas, sendo seus efeitos seguramente diferentes, largamente imprevisíveis, mas igualmente geradores de inquieta expectativa. É desses paralelismos que pretendo falar, é o Fernando Rosas colocando aqui, né? Desses paralelismos, cadê que eu já perdi aqui? Desses paralelismos que pretendo falar ao encerrar este breve ensaio sobre a ditadura salazarista e também sobre os fascismos, né, os diferentes fascismos, em perspectiva comparada com os regimes fascistas da Europa entre as duas guerras. Né? Então, quer dizer, é exatamente aqui que ele começa a falar, bom, estou encerrando e estou querendo ver, falando do salazarismo, do fascismo português, mas para falar isso eu contextualizei no cenário do surgimento dos fascismos na Europa, fascismo italiano, alemão, né, o português, como foi se construindo nas suas características e singularidades, suas características próprias, né, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, perceber isso em relação ao tempo presente. Né? Então, diz ele aqui, ele coloca, né, alguns paralelismos, né? Quer dizer, não só um. O primeiro, né, paralelismo com o tempo presente, respeita a crise do sistema liberal como pano de fundo. Então, daí seria, né, uma das características, tanto lá no século XX, no começo do século XX, né, quando começa a surgir os movimentos fascistas, né, começa a surgir esse fenômeno do fascismo enquanto movimento e depois enquanto regime, o cenário é um cenário de crise do Estado liberal, quer dizer, do Estado liberal, mas, quer dizer, do liberalismo, do sistema liberal como um todo. Ele se encontra em crise. Né? Essa crise tem formatos variados. Volta ao Gramsci. Né? A crise orgânica, a crise de hegemonia, em que o Estado liberal está em xeque. Mas, ao mesmo tempo, as forças que sustentam esse Estado liberal não têm força para garantir a sua continuidade e os seus mecanismos de poder. Né? E as forças ascendentes, as forças contra-hegemônicas, elas não têm força também. Né? Por isso, quer dizer, os movimentos operários foram derrotados, né? na Alemanha, na Áustria, na Polônia, na Itália, né? E o fascismo surge nesse cenário daí, né? Emerge os monstros, como diz o Gramsci, nesse cenário daí, né? O cenário desse interregno. Então, o primeiro desses paralelismos com o tempo presente respeita a crise do sistema liberal como pano de fundo. A segunda crise histórica do sistema liberal, né? Quer dizer, que é global na sua expressão financeira, econômica, social, ideológica. Está a provocar cada vez menos subterraneamente enormes tensões subversoras na ordem demoliberal, na ordem democrática liberal, estabelecida no Ocidente. Ele coloca aqui o Ocidente entre aspas, né? Até
por uma questão que é Ocidente no sentido do modelo, né, quer dizer, que surge a partir do capitalismo ocidental, né, surge a partir de um projeto, né, europeu, né, da modernidade que se espalha pelo mundo, mas seria o Ocidente no sentido de, né, deste modelo sendo globalizado. Então, quer dizer, essa construção, né, e que vai, quer dizer, no decorrer, se desenvolve no decorrer do século XX e que tem momentos de crise. Né? Então, vamos lá, voltando aqui, a segunda crise histórica do sistema liberal também, né, quer dizer, está presente aqui de forma global na sua expressão financeira, econômica, social e ideológica, está a provocar cada vez menos subterraneamente enormes tensões subversoras na ordem democrático-liberal estabelecida no Ocidente, entre aspas, após a Segunda Guerra Mundial. Aí o Japão seria parte, entre aspas, desse Ocidente, né? No sentido de que está inserido no cenário do capitalismo global, já desde antes, enfim. E com uma característica nova, é que ele atinge em cheio o centro do sistema e não só a periferia, não só as periferias. Então, quer dizer, um dos paralelismos tem a ver com essa crise do sistema liberal, que ocorreu lá atrás, no século passado, né, e que nós estamos vivendo de novo. Quer dizer, ou seja, quando a crise cíclica do capitalismo contemporâneo, né, ela potencializa, inclusive, saídas com os neofascismos e com essa ofensiva, essa segunda onda que eu chamei, a segunda ofensiva neoliberal violentíssima, por sinal, em todos os aspectos, né, e ela fala, olha, preciso, quer dizer, a questão democrática, não, né, não só democrática, mas a questão democrática e a questão da democracia liberal, né, dos padrões liberais do ponto de vista político, cultural, enfim, não interessa. Ao contrário, pode ser ter uma dimensão complicadora para a ofensiva neoliberal nesse momento. Não é à toa que, na disputa contemporânea, as instituições que vêm da tradição liberal do século XVIII, XIX, elas são atacadas por essas forças da extrema-direita, né, nessa sua aliança com a direita. Né, instituições variadas, quer dizer, a própria ideia do garantismo constitucional, do garantismo penal, né, instituições representativas no parlamento, a ideia do parlamentarismo, a gente pode voltar, inclusive, ao fascismo clássico. Né, os textos que fundamentaram tanto o fascismo italiano como o fascismo alemão, e se a gente for pegar lá o livro Mein Kampf do Hitler, né, eles vão fazer um ataque frontal ao parlamentarismo. Né? A ideia de uma democracia que passa pela representação política parlamentar, que são expressões de um legado liberal, né, de uma tradição liberal. Então a gente vai perceber isso, e a outra coisa é que, como ele diz aqui, que a crise contemporânea ela atinge de uma forma intensa tanto o centro quanto as periferias. Não que não tenha atingido o centro a crise do século XX, né? Mas essa intensidade, principalmente uma periferia, que é uma periferia ampla, né? No sentido de nós estamos vivendo um outro momento da história, da relação da divisão internacional do trabalho, não mais baseada naquele imperialismo clássico das colônias diretas, mas uma outra relação de subordinação. O neoliberalismo, enquanto estratégia global do capitalismo, para responder à crise, está no cerne desta grande e ameaçadora mudança. Então, quer dizer, o neoliberalismo, enquanto estratégia global do capitalismo para responder à crise. Essa segunda grande onda, a primeira onda, né, de ofensiva neoliberal, e agora a segunda onda no sentido de responder essa crise. Né? Isso aí, por exemplo, no cenário do coronavírus, isso tudo que já estava presente, essa disputa já estava presente, ela ganha uma dimensão fora do normal. Né? Devemos privilegiar a vida ou a economia? Né? Quer dizer, o que se submete ao quê? É óbvio, quer dizer, a economia é feita pelos seres humanos, e a economia capitalista é feita pelos seres humanos. Né? Quer dizer, ela depende do trabalho dos trabalhadores, da enfim, extração da mais-valia,
Quer dizer, então, como é que se dá essa configuração, né, dessa disputa? Quer dizer, vamos abrir tudo, porque a economia está. Assim, não é possível um outro modelo econômico, outro modelo socioeconômico, vamos chamar assim, que seria melhor, sociopolítico, né, cultural e econômico, em que a sociedade se organize de uma outra forma, que se não abrir lá cada uma das unidades produtivas, isso vai por água abaixo, né? Então, isso daí que é a disputa. E, quer dizer, e toda lógica dominante procura naturalizar aquele modelo como é o único possível. Tanto que né, temos que voltar ao normal, e este novo normal seria um normal que reproduz o que era o normal anteriormente. Não, quer dizer, o que era normal anteriormente é a sociedade, né, de base capitalista neoliberal na sua ofensiva ultraliberal, hiperliberal, né, necroliberal, na minha opinião. Né? Quer dizer, então, como se existisse uma contradição entre vida e economia, né? Quando essa contradição não existe, né? Na verdade, na minha opinião e na opinião de muita gente boa. Então, o neoliberalismo, enquanto estratégia global do capitalismo, para responder à crise, está no cerne desta grande e ameaçadora mudança, que, com as suas novas expressões e os recursos de hegemonia e manipulação ideológica, parece atingir não só lógicas econômicas, financeiras e sociais de acumulação, como abrir um espaço de subversão política autoritária e antidemocrática. E é o que nós estamos exatamente vivenciando isso em diferentes espaços da sociedade. O Trump nos Estados Unidos, ele é uma expressão não só dessa onda, né, dessa segunda grande onda, né, inclusive disputando espaço, né, hegemônico com outros setores do próprio capitalismo, quer dizer, mas que expressa essa subversão política autoritária e antidemocrática. E o Bolsonaro também, né, expressam isso daqui. Então, e continua, né, o liberalismo, época da reversão das relações de força, né, da relação das forças, de forma idêntica ao período entre guerras do século passado, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, quando os fascismos, né, se desenvolvem e, entram, né, no cenário político das sociedades. O capitalismo reconhece, desde o final dos anos 70 do século XX, uma prolongada crise sistêmica, de que a Grande Depressão de 2008 e 2009 não foi senão o seu abalo mais profundo e recente, que eu comentei agora há pouco. Né? Quer dizer, da mesma forma, de forma idêntica, da mesma forma que o período entre guerras, entre 2018, né, e 1949, quer dizer, inclusive, perdão, 49 não, entre 1918 e 1945, período entre guerras, né, até 39, que a guerra começa em 39, quer dizer, é um período de profunda, né, crise do capitalismo, profunda crise orgânica, profunda crise de hegemonia, né, os fascismos surgem, e aí ele faz quer dizer, esse paralelismo com essa crise prolongada do capitalismo e essa crise orgânica prolongada, crise de hegemonia prolongada, que, segundo ele, né, tem início no final dos anos 70. Final dos anos 70, inclusive quando surge o capitalismo neoliberal globalizado, nos anos 70 dos anos do século XX. Né? O que ele chama de uma prolongada crise sistêmica, em que nessa crise daqui, a Grande Depressão de 2008 e 2009 não foi senão o seu abalo mais profundo e recente. Da mesma forma que a crise no século XX, ela não surge em 29, ela já estava presente no pós-Primeira Guerra Mundial, a partir de 18, né, e vai se aprofundando, e tem momentos de aprofundamento e de contradição, e de explosividade e de barbárie, né? Quer dizer, e em 29 ela tem, quer dizer, o seu momento de abalo mais profundo, quer dizer, em que ela passa a realmente destruir, né, o que já vinha sendo destruído gradualmente nos anos anteriores. Então, essa crise que se inicia no final dos anos 70 e potencializa a chegada ao cenário de um capitalismo neoliberal na sua primeira onda, né, globalizado e destruição
das experiências, inclusive social-democratas, de estado de bem-estar social, né? Tem na Grande Depressão de 2008 esse momento de aprofundamento e que potencializa como resposta, como saída para as forças do capital, uma segunda onda, uma segunda, né, ofensiva neoliberal bem mais profunda, bem mais violenta, bem mais, inclusive, destituída de qualquer tipo de relação com as instituições democrático-liberais, enfim. Então, isso obriga o capital financeiro de hoje, por razões funcionalmente semelhantes à das classes proprietárias possidentes da época dos fascismos, a uma dramática ofensiva em todas as frentes, tendente à recuperação das suas taxas de lucro e acumulação. Tá? Então, ele está exatamente comentando isso daqui, né? E mostrando, quer dizer, esse quadro de reversão, essa época de reversão da relação de forças dentro da sociedade. Então, diz aqui, uma inversão da relação de força social e política instalada, né, dentro da sociedade. Então, vai falar lá do nazifascismo, né, como se deu naquele contexto, né, vai falar dos chamados 30 anos de ouro do desenvolvimento do capitalismo, que foi o pós-guerra, né? O American Way of Life, dos anos 50 e entrada dos anos 60, já com as contradições que começam a aparecer, já os sinais de nova crise que, né, vai começar a pipocar no decorrer dos anos 70, estoura, né, no passagem dos anos 70 para os anos 80, né, e que está presente, mas que teve aquele momento do pós-Segunda Guerra Mundial, que seria o que ele chama dos 30 anos de ouro, né, do desenvolvimento do capitalismo e das referências ocidentais, que eu acabei de falar aqui, a referência do American Way of Life, né, da forma de vida americana, quer dizer, como sendo a forma de vida desse modelo de sociedade, né, e que estaria presente. Então, quer dizer, é o fim dessa época, né? Uma época que eu chamarei de reversão, diz ele aqui, né? Uma reversão desses modelos. Quer dizer, então, e isso daí aponta para o que ele vai colocar o segundo paralelismo, né? Que realça, enfim, quer dizer, essa realidade, né, assemelhada com as realidades dos fascismos clássicos. O segundo paralelismo a realçar é o da derrota das forças que social, política e ideologicamente podem fazer frente à estratégia neoliberal. Tá? Então, quer dizer, essas forças quais são? As diferentes forças, as esquerdas, né? A social-democracia, as forças liberais democráticas com algum verniz social, elas são derrotadas. Então, é o segundo paralelismo com o que aconteceu há 100 anos atrás, no começo do século XX, no Entre Guerras. Naturalmente, a situação internacional verificada à esquerda no último vintênio do século XX é em si mesma distinta historicamente da derrota da ofensiva revolucionária do operariado que sucedeu à Revolução de Outubro de 17, né, e que já foi analisada no livro dele anteriormente aqui. Mas nas condições de transição dos anos 80 para os anos 90 do século XX, esse revés teve efeitos decisivos no desarmamento da resistência ao neoliberalismo. Então, exatamente, quer dizer, essa passagem dos anos 80 para os anos 90, fim da história, toda aquela conversa, né? A queda do muro, ou seja, quer dizer, o único modelo existente possível é o modelo da sociedade de mercado com base capitalista e com base capitalista neoliberal, né? Quer dizer, do hipercapitalismo. Tudo isso daí foi vivenciado e o outro autor, né, os autores Dardot e Laval, né, que é uma leitura que a gente propõe para um outro momento, vão falar exatamente disso, quer dizer, de uma nova razão do mundo, de uma construção de uma nova subjetividade, uma subjetividade da sociedade neoliberal, né, uma razão neoliberal da existência humana, né? Então, esse contexto, quer dizer, que passa a ser de um desarmamento da resistência ao neoliberalismo, né? Quer dizer, ele
tal como a vitória, as insurreições e mobilizações vermelhas no primeiro pós-guerra, quer dizer, como ocorreu no século passado. Então, o que ele está querendo dizer? Um segundo paralelismo seria uma semelhação, quer dizer, uma certa semelhança, não é a mesma coisa, né, entre o que foi a derrota dos movimentos operários e a derrota das forças revolucionárias nos anos 19, 20, 21, né, quer dizer, naquele momento histórico e num contexto de crise orgânica, de crise de hegemonia, né, de crise econômica, de crise social, em que, né, surge o fascismo, em que esse contexto dessa derrota, né, seria uma expressão, naquele quadro, de um desarmamento das forças políticas e sociais que poderiam se contrapor, né, naquele quadro de lá, as respostas que o capitalismo estava dando para essa crise. Quais eram as respostas que o capitalismo estava dando para essa crise naquelas sociedades, né, que viram o fascismo surgir, exatamente o surgimento do fascismo. Né? Foi a resposta que foi dada. Quer dizer, então, e hoje o paralelismo é esse, embora ele diga não é necessariamente uma derrota das forças revolucionárias, mas é uma derrota de todos os padrões da social-democracia, também das forças mais à esquerda, mas também até mesmo de padrões, né, de um liberalismo clássico, de um Estado democrático liberal, quer dizer, de valores determinados que vêm de uma tradição emancipatória desde o século XVIII, XIX, entrando no século XX, e que essas derrotas daí, né, desarmam qualquer forma de resistência ao neoliberalismo em todos os campos, inclusive no campo ideológico, quer dizer, como a sociedade naturaliza isso daí e que passa a ser, né, um espaço aberto para o desenvolvimento, para a expansão do próprio fascismos contemporâneos. Bom, na realidade, essa ofensiva neoliberal e neoconservadora, desde logo no plano da ideologia, da hegemonia das ideias e representações do mundo, mas também nos domínios político, social, econômico, ou seja, aquilo que se desenvolveu como novo paradigma, a nova razão do mundo, né, como disse lá o Laval e o Dardot, a partir dos sombrios anos 80 de Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Só se tornou possível após duas derrotas históricas decisivas. Então, só é possível, né, acontecer essa ofensiva neoliberal, ele está falando da primeira ofensiva, né, naqueles anos 80, na Margaret Thatcher e do Reagan nos Estados Unidos, primeiro, né, com a implosão do socialismo real. Então, em primeiro lugar, a implosão, quer dizer, o fim do socialismo real, a crise do socialismo real, tendendo a arrastar consigo e com seu descrédito, pelo menos por algum tempo, o patrimônio das esquerdas marxistas e socialistas enquanto alternativa ao capitalismo. Então, quer dizer, durante muito tempo, quer dizer, qualquer alternativa socialista, né, com base marxista foi vista como uma coisa, isso é coisa do passado, isso não existe mais, acabou as esquerdas e direitas, não existe mais direita e esquerda no mundo, quer dizer, ou seja, toda essa, na minha opinião, bobageira que passou a ser colocado. Né? Isso que eu também coloquei anteriormente. Era o chamado fim da história, que se anunciava, naturalizando a ideia de que a sociedade de mercado é a única sociedade possível, né? Historicamente, seria da natureza do ser humano, isso daí, né? E não quer dizer, um projeto historicamente marcado, né? Datado, né? Mas que seria, né, da natureza dos seres humanos. Então, o fim da história, que se anunciava, criando uma espécie de coerção de pensamento único, pós-moderno, né, conducente à sujeição, melhor dizendo, à rendição de qualquer ideia emancipatória. Né? É o realismo da nova ordem do mercado e do capital. Fora do mercado não existiria vida, segundo essa concepção, e é o que, inclusive, está vigorando agora na segunda onda, né? E que está em disputa, porque a conflagração das contradições também tem ganhado no mundo inteiro dimensões novas e antes mesmo do coronavírus e agora presente, né, quando as pessoas, muitos segmentos das sociedades percebem a importância da presença de políticas públicas, políticas sociais, de saúde pública, enfim. O segundo elemento, né, que tornou possível essas derrotas nos anos 80, do período Reagan e Thatcher,
né, verificou-se como um dominó. A capitulação da social-democracia, do Estado de Bem-Estar Social, da social-democracia internacional, face ao neoliberalismo. Né? Mesmo os segmentos da social-democracia no poder, eles adotam muitas vezes parte do receituário neoliberal. A gente viu isso no Partido Socialista Francês, vê hoje na Espanha o Partido Socialista Obreiro Espanhol, embora não necessariamente o receituário todo neoliberal. O próprio governo Lula, o governo Dilma, né, em parte não consegue romper completamente, né, com esse receituário neoliberal. Então, a capitulação da social-democracia internacional face ao neoliberalismo, o que também tem historicamente semelhanças funcionais com a rendição do liberalismo à marcha do fascismo, que ocorreu no século passado. Então, esse paralelismo estaria presente também, né? Quer dizer, nos anos 20 e 30 do século XX. No caso presente, né, desarmando as defesas do Estado Social e transformando os partidos social-democratas no instrumento ativo das políticas econômicas sociais neoliberais. Então, a gente acabou de falar isso daqui. Os partidos social-democratas, tornados partidos social-liberais, estão hoje a pagar por todo lado um elevado preço político por esse alinhamento com as forças destruidoras do capital financeiro. Conhecemos bem essa história no Brasil, e não só no Brasil, na França, na Itália, né, na Espanha, também em Portugal, quer dizer, mas, enfim, está presente isso daí. Parênteses que eu acho que é importante. É óbvio que a gente tem visto, né, quando forças mais à direita, né, ligadas ao capital, mesmo que não sejam neofascistas, né, ou até neofascistas, assumem, é diferente do que está o Partido Socialista Francês na sua conciliação, podemos dizer assim. Né? Quer dizer, mas essa capitulação ela foi experimentada e ainda é experimentada. Né? Quer dizer, como se não tivesse uma outra saída. Né? Quer dizer, e isso daí é uma vitória momentânea, na minha opinião, desse modelo. Né? Bom, ele vai continuando a trabalhar uma série de coisas aqui, né? Ele tem uma outra passagem importante nesse contexto de reversão que ele está colocando, né? Que ele fala: a globalização capitalista e o neoliberalismo contribuem para o crescimento da oligarquização do sistema, agravada pelas características específicas do processo de financiarização. Né? Então, vai falar, quer dizer, assim sendo, a finança organiza, as finanças, né, organizam a sua dominação num território que é exterior ao controle democrático. E a expressão das pressões imediatas na luta de classes, dos processos eleitorais e dos movimentos sociais. Ou seja, então isso daí é interessante, que o capital financeiro organiza a sua dominação. A lógica do capital financeiro que é presente no capitalismo contemporâneo, de corte neoliberal, hiperliberal, né, ele organiza a sua dominação num território que é exterior à ideia do controle democrático, quer dizer, ou seja, por isso não tem relação com isso. Tá? E essa dominação expressa isso daí. Quer dizer, exatamente, quer dizer, está numa outra dimensão. Para a acumulação do capitalismo financeirizado, né, a democracia, o processo eleitoral, as demandas sociais tornam-se indiferentes para a consolidação da sua hegemonia. Então, quer dizer, ele separa isso daí. Né? Existe um processo de separação em relação a isso. A globalização capitalista transforma-se também num processo brutal de homogeneização cultural. A razão neoliberal, a nova razão do mundo, uma nova subjetividade. Né? E ele vai falar aqui dos populismos da extrema-direita, quer dizer, a questão dos novos fascismos. O terceiro paralelismo, né, com a época dos fascismos do século passado, respeita a tentativa de ocupação do espaço social da revolta e do protesto das vítimas da globalização, pelas organizações emergentes da extrema-direita xenófoba e autoritária. Vocês lembram quer dizer, a resposta dos fascismos clássicos como rebelde, subversivista, enfim, plebeu, né? Quer dizer, a ideia plebeia daqueles movimentos
como uma resposta, inclusive, né, à miséria, né, enfim, ao contexto de crise, de medo, não só das classes médias, mas das classes, enfim, populares marginalizadas, né, e que aparece naquele quadro. Então, esse terceiro paralelismo, a época dos fascismos clássicos, né, a tentativa por parte do neofascismo, das forças neofascistas, desse populismo de extrema-direita, ocupar o espaço social da revolta e do protesto, né? A revolução conservadora nos aspectos culturais, enfim, mas ao mesmo tempo, né, como uma mobilização de massas, né, contra tudo que está aí. E esse tudo que está aí, inclusive, seria contra esse modelo que nos explora, enfim. Nós chegamos a trabalhar isso na dimensão das novas forças, dessa internacional conservadora, né, nas suas diferentes forças, inclusive nos movimentos de uma direita identitária, né, dos movimentos do neoconservadorismo, neocon, né, da paleontoconservadorismo, enfim. Então, vítimas da globalização, organizações emergentes de extrema-direita, xenófoba e autoritária. O discurso, por exemplo, que ocorre aqui na Europa, diversas sociedades contra a globalização pela extrema-direita, contra a comunidade europeia, o Brexit na Inglaterra, tem a ver com isso daqui. Estratégia de recuperação neoliberal, né? Deixou e deixa um imenso rastro de milhões de espoliados, né? Então, quer dizer, o neoliberalismo coloca isso, que é no mundo do trabalho, que é nas classes médias. Mulheres e homens que perderam o emprego, o salário, a casa onde viviam, a dignidade. O neoliberalismo deixa um imenso rastro de miséria, né? Concentração da riqueza, enfim, escombros, destruição de multidões, né, presentes nesse momento daqui. Então, quer dizer, a gente aí pode remeter, inclusive, ao Benjamin, o anjo da história, a ideia do progresso, quer dizer, ou seja, isso que se chama um progresso, né, do modelo moderno, da civilização moderna, da modernidade, que deixa para trás esses escombros, que é o próprio modelo que produz, né? Então, base, portanto, de uma nova onda, de um novo ciclo, né, de fascismos como nós estamos vivendo hoje. Aí ele vai falando, vai narrando, vai colocando. Né? É certo que vários desses movimentos de extrema-direita, na França, Holanda, Itália, Áustria, tiveram origem em grupos caracterizadamente fascistas ou fascistizantes. Vai falar da Hungria, da Polônia, da Áustria, da Espanha, fora da Europa, né? Fascistização e intolerância étnica e religiosa, da extrema-direita que instala-se na administração Trump nos Estados Unidos, que governa o Brasil de Bolsonaro, na Turquia de Erdogan, na Índia de Modi, nas Filipinas de Duterte, etc. Vai falar aqui no contexto espanhol do surgimento do Vox, né, das eleições na Andaluzia, e, enfim. Então ele avança, né, para trabalhar sobre tudo isso. Tem alguns outros pontos que depois nós podemos aprofundar, mas eu vou terminando por aqui hoje, né, mapeando um pouco que paralelismos seriam esses que são apontados pelo Fernando Rosas para análise sobre, né, o contexto contemporâneo e os neofascismos, novos fascismos, né, na realidade contemporânea. Obrigado, né? Eu estou vendo que eu estou com uma coisinha aqui que deve estar, é seco, né? Está muito seco o tempo e nós continuamos numa outra oportunidade. Obrigado.